Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao seminário Grandes Casos Criminais, Experiência Italiana e Perspectivas no Brasil. Para compor a mesa de abertura, convidamos os excelentíssimos senhores: o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. O ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, neste ato representando o presidente da República em exercício. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski. O ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim. O segundo presidente do Senado Federal, senador Jorge Viana, representando o presidente do Congresso Nacional. O advogado-geral da União, Fábio Medina Osório. O encarregado de negócios da Embaixada da Itália no Brasil, ministro conselheiro Filippo La Rosa. Convidamos todos a ficarem em posição de respeito para acompanharmos o hino nacional italiano e o hino nacional brasileiro.
seminário Grandes Casos Criminais, Experiência Italiana e Perspectivas do Brasil tem por objetivo subsidiar linhas de atuação para o Ministério Público e para o Poder Judiciário no enfrentamento da corrupção. Durante o seminário, autoridades e convidados debaterão sobre perspectivas de futuro no sistema de justiça criminal, por meio de um paralelo com a investigação Mãos Limpas, ocorrida na Itália na década de 1990. Nos dias 28 e 29 de junho, os debates acontecerão no auditório do Ministério Público Militar, onde serão realizados diversos painéis com representantes e convidados de instituições do Brasil e da Itália. Promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o evento recebe apoio das seguintes instituições: Ministério Público da União, por meio do Ministério Público Federal, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Escola Superior do Ministério Público da União, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Associação Nacional dos Procuradores da República, Associação dos Magistrados do Brasil e Associação dos Juízes Federais do Brasil. O Seminário Brasil-Itália agradece a presença de todas as autoridades nas pessoas dos embaixadores e das representações internacionais, do presidente do Supremo Tribunal Federal e demais representantes do Poder Judiciário, dos ministros de Estado e demais representantes do Poder Executivo Federal, do representante do Congresso Nacional e demais parlamentares, dos procuradores-gerais de Justiça e representantes dos ramos do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos Estaduais, dos comandantes das Forças Armadas e demais oficiais, dos magníficos reitores e demais representantes das universidades e faculdades, dos conselheiros do CNMP e CNJ, dos membros dos Tribunais de Contas da União e estaduais, dos representantes dos organismos internacionais, dos presidentes das associações de classe e diretores das escolas das magistraturas. Agradecemos ainda a presença de todos os participantes do seminário, servidores do MPU e do CNMP. Senhoras e senhores, ouviremos agora o encarregado de negócios da Embaixada da Itália no Brasil, ministro conselheiro Filippo La Rosa. Boa tarde a todos. Queria primeiramente cumprimentar o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o Ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o Ministro de Estado da Transparência, Torquato Jardim, o segundo presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, e na sua pessoa os demais senadores e os representantes do Congresso, deputados federais, o advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, os representantes dos corpos diplomáticos aqui presentes, senhores e senhoras. Primeiramente, além das saudações, queria também agradecer ao procurador Janot pelo trabalho feito na organização desse seminário, dessa oportunidade de encontro, e com ele há também a pessoa do Eduardo Pelela, que muito trabalhou porque esses dias de trabalho se realizassem. Esse seminário, ele se coloca dentro de um histórico de profunda parceria jurídica entre a Itália e o Brasil. Aqueles de nós que temos mais anos de Brasília, lembramos o então chamado Seminário Roma-Brasília, que no passado, nas épocas dos anos 90, nos primeiros anos dos anos 2000, teve uma relevante participação de eminentes juristas italianos e serviu para fortalecer
laços profissionais e até pessoais entre os juízes das altas magistraturas italianas, da nossa Corte Constitucional, do nosso Supremo, com colegas das altas magistraturas brasileiras. Esses laços profissionais é fácil entender que sejam muito importantes, mas além deles, e tivemos confirmação ontem, quando se encontraram o Procurador-Geral Janot com um dos palestrantes que vieram da Itália, tem os laços pessoais que também fortificam muito essa mensagem. Eles são fundamentais para se entender melhor. Todos esses momentos de diálogo e de comparação de experiências sociojurídicas que se desenvolvem dentro de países que têm no direito romano o berço da própria ordem jurídica, todos eles são muito importantes e importantes pelo crescimento dos países. Esse tipo de parceria, já com extensas raízes no passado, pela mesma tipologia do crime internacional, tem ainda mais importância pelo presente e pelo futuro. Gosto de lembrar aqui uma atividade similar que foi organizada poucos meses atrás, aqui em Brasília, pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Falcão, que recebeu o presidente da Corte Constitucional, da Corte de Cassação italiana, Giorgio Santacroce, abordando temas do crime transnacional, que hoje ele é uma ameaça não só para um Estado em particular, mas para os conjuntos dos Estados. Muito rapidamente, o que quero ressaltar é que todo esse tipo de cooperação, de diálogo, de troca de experiência, pelo menos pelo lado italiano, pela nossa parte, ele é focado com uma atitude de total equivalência entre as partes, sem ter a menor atitude de nós acharem da parte daqueles que têm alguma coisa a ensinarem. A nossa atitude é de dialogar, de colocar à disposição que é a nossa história socio-jurídica e compartilhá-las com nossos amigos, com nossos amigos no mundo inteiro. A Itália, nas últimas décadas, teve que enfrentar duas batalhas muito duras, mas também fundamentais para a defesa do Estado democrático. Foram batalhas que viram os magistrados, na Itália tem separação das carreiras, então tanto os procuradores quanto os juízes em primeira linha nessa batalha. Refiro-me à luta contra o terrorismo, mais antiga, e à luta contra a corrupção. Os dois fenômenos que visam e podem conseguir o enfraquecimento da base das organizações, das instituições democráticas. Quero frisar que a Itália, o conjunto das instituições italianas, na sua totalidade, encararam esses dois fenômenos tendo sempre como estrela polar da atitude das instituições o respeito substancial aos princípios democráticos, o que nem sempre acontece em todos os lugares. As experiências da luta à corrupção e ao terrorismo, eles viraram na sociedade italiana dois pilares que hoje sustentam a recente vida democrática do país, vida democrática e republicana do país. Essa força no meu país reside justamente nisso, no ter lutado sempre frente, principalmente ao terrorismo, mas também a outros elementos subversivos, respeitando sempre, em todo momento, os princípios de Estado de Direito e dos direitos humanos. Não vou me prolongar mais. Desejo a todos os palestrantes brasileiros, os palestrantes italianos, e só no final quero frisar a participação nesses dias do Dr. Antonio Di Pietro, que foi uma pessoa fundamental em certa época da história italiana dos anos 90, representando um dos homens-chave do chamado então pool de Mani Pulite. Quero agradecer ao Dr. Di Pietro pela presença dele aqui e dos demais palestrantes que estão hoje aqui e que virão
amanhã e na quarta-feira. Desejo a todos uns ótimos trabalhos e que sejam trabalhos que possam favorecer, mais uma vez, a compreensão comum, que é chave de qualquer melhora de qualquer sociedade. Obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do primeiro vice-presidente do Senado Federal, senador Jorge Viana, nesta oportunidade representando o Congresso Nacional. Queria cumprimentar a todos e não posso deixar de citar os que estão compondo a mesa. Agradeço o convite, cumprimento o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, o ministro Alexandre de Moraes, ministro da Justiça. Queria, de modo também muito especial, cumprimentar o presidente do Supremo Tribunal Federal, professor, ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro da Transparência, Torquato Jardim, além do advogado-geral da União, senhor Fábio Medina Osório. E cumprimentar também pelas palavras, aqui ao meu lado, Filippo La Rosa, que está representando, obviamente, os italianos, as italianas, nesse seminário, que eu tenho a satisfação, estou vendo o colega Randolph ali, mas trago uma palavra em nome do Senado Federal do Brasil. O presidente Renan tinha demonstrado a intenção de vir. Lamentavelmente, hoje, na segunda-feira, ele estava no Estado, não conseguiu chegar a tempo, mas, para mim, é uma honra estar aqui. Eu tinha falado para o doutor Rodrigo Janot que até dispensaria a fala, mas depois achei que, pelo menos, um cumprimento caberia nessa sessão de abertura, porque o seminário começa amanhã, mas naquilo que é o propósito, e penso nobre, de procurar aproximar o Brasil e a Itália no debate, na apreciação, no estudo dos grandes casos criminais. Nessas poucas palavras, eu queria fazer um registro. Eu venho de um estado, o estado do Acre, onde tive o privilégio de ser prefeito e governador. E, quando assumi o governo, e até um pouco antes, o meu estado, um dos estados da Federação Brasileira, era visto por muitos como um estado fora da lei. Tinha ocorrido recentemente o assassinato de um governador eleito que disputou a eleição comigo, num hotel 5 estrelas de São Paulo, e o certo é que tinha braços de organizações criminosas nas instituições do Estado. Elas começavam a ganhar espaço dentro, inclusive, de Ministério Público, da Justiça, na Assembleia Legislativa e também, obviamente, no Executivo. E o Acre, seu povo, sofreu muito com esses tempos difíceis, onde não tínhamos a plena confiança nas instituições. E tudo mais decorrente disso era muito ruim. Os indicadores econômicos, os indicadores sociais, e nós éramos os campeões também dos indicadores criminais. Assassinatos, violência de toda ordem, desrespeito à liberdade de imprensa, para citar alguns. E foi nesse período que eu assumi o mandato, e sobressaltado, como fazer isso? Como enfrentar tudo isso? Foi lá também onde nós fizemos uma única aliança no Brasil entre o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e o PSDB, porque eu entendia que ou juntávamos aqueles que tinham algum propósito de vencer uma situação daquela, ou não teríamos nenhuma oportunidade. E os maiores líderes, tanto do meu partido quanto do partido PSDB, apoiaram. Me refiro ao presidente Lula e o presidente Fernando Henrique, apoiaram essa manifestação nossa. Estou citando porque é um caso concreto, prático, objetivo. E, além desse arranjo político, nós tivemos que fazer um arranjo institucional. Se não fosse uma ação determinada do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, que representam os interesses da sociedade, uma manifestação também corajosa, na época do próprio ministro da Justiça, Zé Carlos Dias, teve período que ele foi lá,
para me respaldar como governador da Justiça, e especialmente faço uma ressalva à Justiça Federal, o juiz Pedro Francisco, um juiz que sofreu também depois uma série de consequências que chegaram à ameaça de vida a ele e à família. Se não fosse isso, nós não teríamos tirado o Acre daquela situação. Não foi uma ação minha, nem podia ser, como governador, mas também não foi uma ação isolada de nenhuma instituição, foi uma ação conjunta. Eu, particularmente, teve um período muito acirrado desse enfrentamento, que eu devo minha vida ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal, porque eles conseguiram se antecipar ao plano que tinha, porque eu era a maior autoridade do Estado, a um plano que tinha que implicava na minha eliminação. Já tinha ocorrido com o governador, não seria tão difícil comigo. Mas o certo é que uma ação conjunta das instituições conseguiu virar essa página, e o Estado do Acre, hoje, já há algum tempo, ele conseguiu avançar e ter prosperidade, porque voltou para a legalidade e houve um fortalecimento de suas instituições. Faço esse brevíssimo relato, talvez para inspirar todos que hoje fazem reflexão sobre o momento que o país vive. É um momento difícil, muito difícil, não tenho nenhuma dúvida, que nos impõe grandes desafios, reflexões, especialmente para quem ocupa a função pública vindo das urnas, que a responsabilidade é muito mais ampla, mas acho que é um desafio que o Brasil precisa vencer, se quiser entrar firmemente no século XXI. Não tem como consolidar a presença do nosso país no mundo e para nós, brasileiros, sem vencer essa etapa que está sendo agora colocada diante de todos nós. E sei que, nesse momento, especialmente a Justiça brasileira, o Ministério Público, estão sendo chamados à responsabilidade de cumprir um papel mais destacado. E todos nós, compreendendo isso, temos que estar, obviamente, dando o apoio necessário, mas há também um enfraquecimento hoje grande, eu reconheço, de outros dois poderes, o Executivo, que vive esse confronto agora, e o Legislativo. Eu, numa palestra em um seminário organizado pelo ministro Gilmar, recentemente, polêmico, em Lisboa, que eu fui debatedor com o senador Aécio, eu ouvi o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, eu concluo com isso, doutor João. É um professor muito antigo da USP, muito antigo porque ele conseguiu fazer um relato muito bonito. Ele fez uma leitura de todas as crises que o Brasil viveu, de muitas décadas para trás, e ele estava presente em todas elas. Salvo engano, ele tem perto de 90 anos, mas está numa lucidez fantástica. E ele fez um paralelo de todas que o Brasil viveu com essa que estamos vivendo. E eu tirei uma frase que, para mim, é importante também a reflexão aqui. Eu estou vindo aqui e tenho que falar algo pelo Senado, pelo Congresso, pelo Parlamento brasileiro. Ele afirmou a divisão dos poderes em 3 poderes, ela não foi feita na Constituição para garantir governabilidade. Ela foi feita para que não haja um superpoder. E eu fiquei refletindo com essa frase, e acho que sempre temos algumas situações. Na nossa Constituição, normalmente, parece que é um superpoder o Executivo, pelas responsabilidades, pelo que ela tem de garantias constitucionais, mas não é assim. Tem períodos que é o Legislativo, e agora o Judiciário está sendo chamado à responsabilidade de cumprir um papel mais destacado. Mas eu acho que não podemos perder essa perspectiva de que temos que ter os 3 poderes fortalecidos para podermos atravessar a crise. Ninguém vai fazer uma travessia de uma crise desse tamanho só com um poder. E não sei se já passou da hora, nunca passa, se não é hora de começar uma interlocução melhor entre o Judiciário, entre o próprio Executivo, naquilo que puder, e o Legislativo, pensando como, numa ação harmônica, se possa usar instrumentos e ferramentas que fortaleçam essa jornada que o Brasil atravessa, de combater as ilegalidades, de fazer com que o Brasil se encontre a vida pública com a ética, com a honestidade. Como vamos fazer isso? Eu só sei que os senhores hoje cumprem essa missão constitucional porque o Congresso aprovou as leis, muitas delas de iniciativa da sociedade, outras do próprio Congresso.
e essa perspectiva não podemos perder. Então, eu fico aqui, queria desejar sucesso. Acho que essa aproximação com os italianos era rica, porque a Itália teve muitas conquistas com a ação que desenvolveu lá, mas também teve muitos problemas ou uma experiência que pode ajudar para que o Brasil tenha mais conquistas e não viva os mesmos problemas. De minha parte, é um privilégio poder estar aqui na abertura, e eu parabenizo o Ministério Público do meu país, Procurador-Geral da República e todos que ajudaram os nossos irmãos italianos por essa iniciativa, por esse seminário. Obrigado. Com a palavra, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando o eminente Procurador-Geral da República e também presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em cuja pessoa cumprimento todos os membros do combativo Ministério Público Federal e brasileiro de modo geral. Quero cumprimentar também o ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, que nesse ato representa o senhor presidente da República, cumprimentar o segundo presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, que representa o presidente do Congresso Nacional, cumprimentar também o ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, o advogado-geral da União, doutor Fábio Medina Osório, finalmente, com muita honra, o encarregado de negócios da Embaixada da Itália no Brasil, ministro conselheiro Filippo La Rosa. Cumprimento também os membros do CNJ, do CNMP, cumprimento os magistrados aqui presentes, cumprimento os conferencistas, cumprimento os servidores da casa, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria, doutor Janot, inicialmente, dizer da minha grande alegria e satisfação de poder comparecer na abertura de um evento desta importância. Na verdade, mais do que uma satisfação e uma alegria, eu cumpro verdadeiramente um dever funcional, um dever institucional, porquanto o Poder Judiciário e o Ministério Público têm sido, historicamente, parceiros na luta contra a criminalidade em nosso país. Interessantemente, nós que já avançamos um pouco mais da idade, sabemos que os crimes, pelo menos aqueles crimes que estudamos na faculdade, nos primeiros anos dos bancos escolares, ou aqueles que ainda se encontram capitulados no Código Penal e que são combatidos por meio de instrumentos que existem no Código de Processo Penal, já não são, na realidade presente, exatamente aqueles do passado, objeto de nosso estudo, de nosso exame, de nossa análise. Nesse mundo globalizado, que se caracteriza pela comunicação instantânea, pela fluidez das fronteiras nacionais, pela descentralização da produção e, por que não dizer, por um certo enfraquecimento da própria soberania nacional, surgem no cenário internacional e também no cenário nacional outros crimes a combater. Eu me refiro aos crimes do colarinho branco, aos crimes cibernéticos, aos crimes transnacionais, aos crimes, hoje, de lesa humanidade, dentre os quais se destaca o terrorismo, e que demandam todo um novo instrumental para que possamos dar-lhes um combate eficaz. É por isso que eu penso, senhor Procurador-Geral da República, que é em boa hora que se desenvolve este seminário, Grandes Casos Criminais, Experiência Italiana e Perspectivas do Brasil. Porque a Itália e o Brasil avançaram muito
no combate a essa nova criminalidade, esta criminalidade sofisticada, desenvolvendo novos instrumentos. É hora de sopesar os avanços e os retrocessos, de compararmos os instrumentos que aplicamos aqui no Brasil e lá na Itália. E quero dizer, para finalizar a minha breve intervenção, que recebi agora do doutor Antônio Di Pietro, juiz, professor, político de grande envergadura, um livro que certamente, ao qual certamente dedicarei muita atenção, que é Costituzione Italiana, Diritti e Doveri, ou seja, Constituição Italiana, Direitos e Deveres. Acabo de referir-se de Sua Excelência esta obra importantíssima. E, com ela, gostaria de dizer que relembro uma das minhas preocupações, que é exatamente esta. A Constituição brasileira é uma carta magna extremamente generosa no que diz respeito aos direitos da pessoa humana e aos direitos dos cidadãos. No entanto, não encontramos uma linha, uma frase sequer, no que diz respeito aos direitos, aos deveres, perdão, dos cidadãos. É preciso relembrar que, mesmo que esses deveres não estejam expressos em nossa lei maior, eles se encontram, sim, implícitos no texto constitucional. E gostaria, e porque estamos num ambiente em que a influência da cultura italiana certamente predominará, pelo menos nos dias que se seguirão no desenvolvimento desse seminário, gostaria de recordar o que li numa obra seminal que se denomina Diálogos em Torno da República. É um livro em que o grande filósofo italiano recentemente falecido, Norberto Bobbio, um diálogo que ele trava com o cientista político Maurício Viroli. E, numa das passagens deste livro, Norberto Bobbio e Maurício Viroli chegam à conclusão que, nas constituições republicanas, mesmo que os deveres dos cidadãos não estejam explícitos, mas apenas arrolados os direitos, existe pelo menos um fundamental, que é o respeito à res pública, ao patrimônio que é de todos. Este é o grande problema que hoje enfrentamos no Brasil e certamente no mundo, é o respeito do patrimônio, daquilo que é comum a todos os cidadãos. Tenho certeza, doutor Rodrigo Janot, que nós faremos grandes progressos no que diz respeito ao desenvolvimento de novas técnicas no combate à criminalidade moderna, e desejo, então, com a minha presença, em nome dos quase 17 mil magistrados brasileiros, muito êxito a todos aqueles que integram esse importante evento. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro de Estado da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, neste ato, representando o presidente da República em exercício. Boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar e agradecer o convite ao Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, e, em seu nome, cumprimentar todos os membros do CNMP e todos os membros do Ministério Público, não só da União, mas dos Ministérios Públicos Estaduais aqui presentes. Cumprimentar também o meu professor Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, aproveitando para cumprimentar todos os magistrados presentes, todos os membros do Conselho Nacional de Justiça aqui também presentes. Cumprimentar o senador Jorge Viana, primeiro vice-presidente do Senado Federal,
aqui representando o seu presidente, o senador Renan Calheiros, em seu nome cumprimentar todos os parlamentares presentes. Também cumprimentar o ministro conselheiro da Embaixada da Itália, Filippo La Rossa, que, em seu nome, cumprimentar toda a delegação italiana, juristas, políticos, diplomatas, professores aqui presentes. Também cumprimentar meus colegas de Ministério, o Ministro de Estado da Transparência, Fiscalização e Controle, o Ministro Torquato Jardim, o Advogado-Geral da União, o Dr. Fábio Medina Osório, cumprimentar os senhores e as senhoras, e, em rápidas palavras, primeiro, dizer da importância, como já foi referido aqui pelos que me antecederam, da grande importância desse seminário, não só pelos temas que serão tratados nos próximos dias, pela análise jurídica, política, porque o seminário ele se compõe não de uma análise jurídica somente, mas também de cientistas políticos que analisarão essa questão do combate à grande criminalidade, o combate à criminalidade organizada, o combate à corrupção, que faz parte dessa grande criminalidade, que faz parte da criminalidade organizada. A importância por si só do seminário já faz com que vale a pena que Brasil e Itália discutam isso. Mas o mais importante sempre é aprimorar, aproveitar momentos como esses, aproveitar momentos como a Itália aproveitou, como o Brasil, em vários momentos, aproveitou, e nesse momento deve aproveitar com as grandes operações, com o combate à corrupção que vem sendo realizado pelo Ministério Público, com apoio do Poder Judiciário, com a Polícia Federal, para fortalecimento institucional e aprimoramento legislativo. Momentos, historicamente, isso ocorre, momentos de crise institucional, de crise política. Nesses momentos, as grandes instituições, como é o Ministério Público, as grandes instituições devem, como está fazendo o Ministério Público, colaborar para o fortalecimento institucional, para o aprimoramento legislativo, para que nós possamos olhar também, não só para o presente, mas para o futuro. Porque a corrupção é cíclica. A corrupção, ela, lamentavelmente, a corrupção é milenar. Lembrando aqui, em homenagem aos nossos irmãos italianos, um dos mais importantes discursos de um grande senador romano, Cícero, Marco Túlio Cícero, sobre a corrupção, em 49 a.C., quase 2.100 anos atrás, quando Cícero dizia que a corrupção deveria ser duplamente punida. Primeiro, porque efetivamente prejudica a sociedade, retirando da sociedade, retirando do poder público o dinheiro, as verbas necessárias para poder gerir a res pública, para poder gerir a república. Mas deveria ser punido uma segunda vez, dizia Cícero, pelo simbolismo que é a corrupção, pelo mau exemplo que dá não só a geração que presencia naquele momento a corrupção, mas as novas gerações. A necessidade, então, de uma dupla punição, de uma punição rápida, de uma punição rigorosa. E isso nós temos quase 2.100 anos atrás. Essa luta constante das instituições, essa luta constante dos homens de bem, para combater a corrupção, com mecanismos novos, mecanismos inteligentes, mecanismos importantes, com cooperação entre os países, com cooperação entre as instituições, exatamente para que se aproveite o momento. Se aproveite o momento para fortalecimento institucional e para aprimoramento legislativo. E o Ministério Público, e aproveito aqui a presença na casa do Ministério Público, e o Ministério Público vem dando exemplo nesses dois pontos, do fortalecimento institucional
e do aprimoramento legislativo, com análise prática de quem vivencia o dia a dia, e isso faz uma diferença muito grande. Eu tenho grande orgulho de ter pertencido ao Ministério Público brasileiro, de ter pertencido ao Ministério Público do Estado de São Paulo, de ter atuado logo no início na antiga Promotoria da Cidadania, hoje Promotoria de Patrimônio Público e Social, e verificado, como tenho absoluta certeza que vários dos colegas do Ministério Público percebem, a falta, às vezes, de instrumentos precisos para que nós possamos avançar no combate à corrupção. E o Ministério Público deu um exemplo de expertise e cidadania ao recolher mais de 2 milhões de assinaturas para apresentação de um projeto, acabou sendo um projeto com vários temas importantes. Eu ainda como, e comentava com o Procurador-Geral, doutor Janot, ainda como secretário da Segurança Pública em São Paulo, tive a oportunidade de assinar, aderir a essa iniciativa popular, e assim que tomei posse, assim que assumi, a pedido do presidente Michel Temer, analisando estamos ainda analisando ponto a ponto as redações, mas posso aqui, e faço isso, doutor Janot, procurador-geral, todos os membros do Ministério Público, faço aqui não só em meu nome, mas faço em nome do presidente Michel Temer, o apoio do Poder Executivo, a maioria, e eu digo a maioria porque algumas, ainda estamos analisando o texto, outros projetos semelhantes, mas o apoio à ideia, o apoio às medidas, o apoio a várias das medidas já apresentadas contra a corrupção. E cito algumas, doutor Janot, a alteração e algo que eu, como promotor lá atrás, já pedia faz tempo, e acho que pode ser levado também, aqui uma sugestão, levado também não só para a tipicidade do crime de enriquecimento ilícito para o campo penal, mas também para a alteração da lei de improbidade administrativa, porque muitas vezes a dificuldade de se comprovar algo que é claro, o enriquecimento ilícito, algo que eu, como promotor, já na década de 90, dizia, se o servidor público ganha 13 salários por ano, não pode ganhar um tostão a mais. Se a soma dos 13 salários é infinitamente menor do que o seu patrimônio, ele que explique o seu patrimônio. É algo óbvio. Se eu ganho 10 e tenho 500, eu que explique os 490. Não é uma questão aqui de presunção de inocência, é a questão é muito mais difícil, a chamada prova diabólica, a prova negativa, você tem que comprovar como vem. E isso, no enriquecimento ilícito, nessa nova tipicidade, permite um combate mais efetivo à corrupção. E deve ser importado também para a alteração da lei de improbidade, como uma sugestão para que também o combate à improbidade administrativa seja mais efetivo. Outros pontos importantíssimos das medidas que têm o total apoio às várias alterações do Código de Processo Penal, relação à prescrição, aos recursos protelatórios, às medidas cautelares propostas. O projeto, que foi anexado como um único projeto, mas a alteração em relação ao perdimento de bens, importantíssimo, a necessidade de se acelerar o perdimento de bens, para que haja a possibilidade da recuperação e do investimento no próprio combate à corrupção. As normas de transparência, fiscalização em relação ao Ministério Público e Poder Judiciário, que foram colocadas, modernas normas, publicidade anticorrupção, importantíssima medida, a questão da leniência, um dos tópicos, a leniência na ação de improbidade. São vários pontos, e outros estamos
ainda analisando, comparando com projetos importantes, como há já um projeto de lei com urgência a ser votado, mas também é proposta do Ministério Público a criminalização do Caixa 2. Então, são todos projetos que pode haver eventual alteração ou sugestão, redação aqui e ali, mas essas propostas são importantíssimas porque são feitas por aqueles que atuam no dia a dia, consultaram a população, tiveram apoio de 2 milhões, mais de 2 milhões de eleitores, que querem exatamente aproveitar esse momento, não só para fortalecer as instituições, mas para aprimorar o nosso ordenamento jurídico. E eu tenho absoluta certeza que esse seminário, a troca de experiências entre Brasil e Itália, nesse momento, vai alavancar novas ideias, novos mecanismos, novas sugestões, para que nós possamos, cada vez mais, ter um Brasil forte no combate à corrupção. Muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Boa noite a todos. Gostaria de saudar a pessoa do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, doutor Ricardo Lewandowski, a todos os magistrados aqui presentes. Gostaria de saudar a pessoa do ministro de Estado da Justiça e Cidadania, doutor Alexandre de Moraes, nesse ato, representando o presidente da República em exercício, os demais ministros de Estado que compõem a mesa e as demais autoridades civis e militares aqui presentes. Gostaria de saudar o primeiro vice-presidente do Senado, neste ato representando o presidente do Congresso Nacional, na pessoa de quem, saúdo a todos os parlamentares aqui presentes. Uma saudação especial aos conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, para dizer que esse evento só foi possível porque vocês assim o quiseram. Se não fosse o apoio integral de cada um dos conselheiros, esse evento não teria acontecido. Fui cientificado há pouco que alguns dos senhores passaram um desconforto na chegada aqui do prédio. Quero, de público, me desculpar com aqueles que tiveram esse desconforto na chegada aqui ao evento. Gostaria de saudar os entes associativos de Ministério Público e de Magistratura, que puderam tornar realidade também esse evento. Gostaria de saudar o encarregado de negócios da Embaixada da Itália, conselheiro e amigo Filipe Larosa, na pessoa de quem saúdo a cada um dos ilustres visitantes italianos e a todos do corpo diplomático, senhores servidores, senhoras e senhores. Gostaria de fazer uma saudação especial aos meus colegas de Ministério Público brasileiro, na pessoa de um ex-colega e, para muitos de nós, foi inspiração na carreira, inspiração na atividade, nessa difícil atividade de combater o crime organizado e a corrupção. Peço licença, portanto, para fugir um pouco do protocolo e saudar a todo o Ministério Público brasileiro, na pessoa do doutor Antônio Di Pietro. Acho que não esqueci de ninguém, né? Se conseguir ver mais longe,
é porque estava aos ombros de gigantes. Foi inspirado nessa frase com a qual o físico inglês Isaac Newton homenageou aqueles estudiosos que o haviam precedido e produzido conhecimentos que serviram de base às suas importantes descobertas, que encontrei motivação para sugerir ao Conselho Nacional do Ministério Público a realização deste evento, e reafirmo, esse evento não é meu, esse evento é dos senhores. Estava certo de que as experiências precedentes no enfrentamento à corrupção tinham muito a nos dizer. Era preciso beber desta fonte, compreender a dinâmica dos fatos, dialogar com o passado. A história da humanidade é uma trilha sedimentada pelo trabalho e pela experiência de muitos que se sucedem no tempo e no espaço. É a história do pioneiro que tenta, encontra o caminho, acerta e erra também. É a história dos que chegam depois, repetem alguns passos, tentam outros, corrigem alguns erros e cometem novos erros também. O passado, mesmo não tendo a chave do futuro, sem dúvida, é o espelho que nos adverte dos perigos que ficaram para trás e nos permite seguir mais seguros e confiantes o caminho que se desponta à nossa frente. Temos em curso no Brasil, hoje, a maior e mais profunda investigação de combate à corrupção de nossa história. Talvez uma das maiores investigações em termos globais de que se tenha notícia. No entanto, tenho a convicção de que, se desejamos avançar nos trabalhos de forma útil e responsável, é ônus nosso lançar o olhar no passado para enxergar os sinais e aprender com as lições que ele tem a nos oferecer. Foi firme nessa ideia, com a colaboração de diversos colegas, servidores e o apoio decisivo do Poder Judiciário e das entidades classistas, de magistrados, juízes e membros do Ministério Público, que estruturamos o seminário Grandes Casos Criminais, experiência italiana e perspectivas no Brasil. Para isso, trouxemos ilustres convidados italianos como testemunho da experiência daquele país, inclusive sobre o famoso caso denominado Mãos Limpas, que rendeu importantes vitórias e algumas frustrações. A proximidade entre Brasil e Itália certamente terá muito a nos inspirar e a nos ensinar. Nesta tarde, já noite, gostaria de, além de apresentar o evento, trazer algumas reflexões sobre o fenômeno da corrupção nativa, como combatê-la e, notadamente, sobre o papel fundamental das instituições e, principalmente, da sociedade neste processo. Peço, assim, a permissão aos senhores para deixar, por hora, em suspenso, o objeto específico deste seminário, que será tratado com muita propriedade pelos qualificados palestrantes e debatedores nos dias que se seguirão. Tomarei a licença concedida para retroceder a episódio crítico de nossa história e tentar extrair dele alguma lição que se traduza em uma advertência e numa exortação para todos. Olharei no espelho retrovisor. Corri o ano de 1871. O gabinete era chefiado pelo conservador Barão do Rio Branco. Tramitava no parlamento a famosa Lei do Ventre Livre. Extinguir a escravidão
era a pauta que já fervilhava na incipiente sociedade civil por obra do esforço de algumas proeminentes figuras que, especialmente a partir dos anos 60, fomentavam o tema em várias frentes de atuação: política, cultural, judiciária e associativa. O cenário externo era francamente favorável ao fim da escravidão. A Inglaterra pressionava o Brasil nesse sentido. O nosso país era dos últimos ocidentais a preservar institucionalmente essa chaga social. Um detalhe nesse contexto é digno de nota e a nós interessa particularmente. Falo da dissociação entre o anseio do povo e a mobilização de sua classe política. Nada obstante a resistência à abolição viesse principalmente do Partido Conservador, não se percebia também a grande maioria dos liberais disposição de ânimo muito diferente. O tema encontrava fortes resistências na representação política no parlamento de então, tanto entre liberais quanto entre conservadores. Fato é que o sistema servil ainda interessava um pequeno, mas poderoso segmento social. A Lei do Ventre Livre foi aprovada ainda em 1871, apesar de todas as resistências. Mas, em vez de arrefecer os movimentos pró-emancipação, como muitos esperavam, fez com que esses se intensificassem nos anos seguintes. A pressão social que vinha das ruas, dos mítins, dos jornais, da poesia, da literatura, da comunidade internacional, finalmente tornou-se irresistível. E, mesmo confrontando ao status quo, em 1888, a coroa assinou a famosa Lei Áurea e promoveu, tardiamente, a abolição da escravatura entre nós. Evidentemente, não pretendo comparar momentos históricos distintos, nem qualificar ou quantificar o tamanho de cada um dos desafios. Na verdade, trago esse exemplo histórico para realçar uma advertência e uma exortação que vem das páginas do passado. A engrenagem do progresso é irrefreável. Não há força humana de pessoas ou de grupos que possa se interpor entre o caminhar coletivo e o futuro. Quando um corpo social está maduro e anseia por mudanças, o poder secular pode até retardar a sua implantação, mas jamais impedir os desdobramentos dos fatos. Se nossos timoneiros não perceberem rapidamente a direção dos novos ventos, certamente estarão fadados à obsolescência democrática. Ficarão com seus valores ultrapassados, presos irremediavelmente no tempo do esquecimento e condenados pelo juízo implacável da história. Eis a advertência. Sinto intuitivamente que, da mesma forma que o Brasil, há mais de 100 anos, descartou a escravidão e o sistema que simbolizava a resistência a seu fim, hoje também a sociedade brasileira está pronta e sedenta por uma nova virada histórica. O fim da impunidade e o duro combate à corrupção no trato da coisa pública. Desde o ano de 2013, com as manifestações que tomaram as ruas do país, em julho daquele ano, a sociedade vem dando mostras eloquentes e claras do seu desejo de mudança. E, como advertiu Vitor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Afirmo, sem receios de equívoco, que a mudança desejada
depende, sobretudo, da mobilização social. Não chegaremos ao fim dessa jornada pelos caminhos do Ministério Público ou do Judiciário. Essas são peças coadjuvantes do processo de transformação e de aprofundamento dos valores republicanos. A Lava Jato, por si só, não salvará o Brasil, nem promoverá a evolução do nosso processo civilizatório. Para tanto, é indispensável a força incontrastável da cidadania vigilante e ativa. Se desejamos que a roda da fortuna gire na direção do futuro, cada cidadão precisa se engajar verdadeiramente nesse esforço. O Brasil, nesse momento, precisa de cada um de nós, enquanto cidadãos, muito mais do que qualquer instituição ou agente público individualmente considerado. Eis a exortação. Assim como naqueles anos que antecederam a abolição, a conjunção de fatores internos e externos revela um ambiente favorável ao fim da impunidade e ao fim da leniência com a corrupção. A Lava Jato desvelou, como nunca, o sistema de favores mútuos entre políticos, os mal políticos, partidos e empresários, que, mais do que locupletar os seus sócios, frauda a democracia representativa, conspurca os valores republicanos e transforma o Estado em um clube exclusivo para desfrute de poucos, mas penosamente custeado por todos os brasileiros. O sistema internacional coopera com o nosso esforço de forma inédita. Acolhe a extradição de forma alargada, mas com respeito aos direitos humanos. Viabiliza o repatriamento de valores desviados e fornece instrumentos normativos que facilitam o ataque à corrupção. A sociedade civil está engajada de corpo e alma nesta luta, circunstância simbolizada pelas passeatas de todos os matizes e por mais de 2 milhões de assinaturas de apoio às 10 medidas contra a corrupção que hoje tramitam no Congresso Nacional como projeto de lei de iniciativa popular. Não divisa espaços para o retrocesso, não há razões para retardar o caminho. Sem radicalismo estéril, todos os sinais apontam na mesma direção da mudança. A manutenção do escravismo entre nós foi justificada como tributo à estabilidade política, à estabilidade econômica e à estabilidade social. Essa ideia retardou as necessárias transformações, mas não a impediram. Hoje, algumas vozes reverberam o passado e ensaiam a troca do combate à corrupção exatamente por uma pseudo-estabilidade, a exclusiva estabilidade destinada a tão poucos. Não nos sujeitaremos à condescendência criminosa. Não é isso que o Brasil quer e não é isso que o país precisa. A maturidade institucional permite às instituições judiciais e do Ministério Público prosseguir em sua missão constitucional. Ela precisa ser cultivada e fortalecida. Não há saída legítima senão pelo fortalecimento de todos os poderes, da representação social e da sociedade civil. Para isso, é fundamental reformar o nosso falido sistema eleitoral, que apresenta gravíssimas disfunções. Há 130 anos, rompemos os grilhões das senzalas, libertamos irmãos em humanidade para que eles assumissem a condição natural de cidadãos brasileiros. O país evoluiu desde então. Chegou a hora, senhoras e senhores, de quebrarmos também os grilhões do patrimonialismo, de nos libertarmos de um modo de ser que não nos pertence, daquele malfadado jeitinho associado à corrupção da lei que não traduz nossa verdadeira natureza. É hora de nos desvencilharmos da cultura da expoliação e do egoísmo. O país fartou-se desse modelo. Basta.
Aos que não desejam o progresso, fica a lição desse tempo memorável. Somos um país de homens e mulheres livres, onde a lei deve valer na mesma medida para todos. Não desejamos mais um arremedo de aristocracia degenerada. Como nos ensinou Rousseau, não há regime que mais demande vigilância e constância do que o democrático. Se desejamos preservá-lo, é preciso nos armar de força e coragem para reafirmarmos todos os dias, antes os perigos da liberdade do que a tranquilidade da servidão. O Brasil quer república, hoje, aqui, agora, sem mais tardar. Obrigado pela presença, desejo a todos um proveitoso evento.